E no Cafezinho de Prosa, que é sempre um oferecimento do Gonçalves, a gente vai falar sobre a importância das ouvidorias e o papel delas na concretização do serviço prestado pela Justiça Eleitoral. Recebo aqui o Dr. Maurício Pinto Ferreira, juiz, membro do TRE de Minas Gerais, presidente do Colégio de Ouvidores da Justiça Eleitoral, e o Dr. Dimes da Costa Braga, juiz, membro do TRE de Rondônia e ouvidor. Dr. Dimes é aquele mesmo que esteve ali na bendita da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Mas esse é um outro assunto para um outro dia. Roda a vinheta, eu recebo os dois aqui. Cafezinho de Prosa. Oferecimento Supermercado Gonçalves. Barato todo dia. Eu sou filha dos montes, das estradas reais. Meu caminho primeiro é brotar dessa fonte. Sou do seio de Minas. Maurício. Paula Fernando. A terra de Minas. Terra de Minas. Se eu escolher a minha, ela sai? Hã? Sai. Sai? Sai. Qual é, doutor Dimes? Amazonas, do Chico da Silva. Amazonas do Chico da Silva. Do Chico da Silva. Pode procurar em cima, moçada. Cantor eu não... amazonense. É? Amazonense. Amazonas, meu amor. Amazonas, meu amor. É o nome da música. O doutor Dimes é um amazonense, é um caboclo que está aqui com a gente. Quando a gente fala de caboclo, já sabe que é daqui da Amazônia mesmo. Mas o doutor Maurício, apesar de mineiro, já esteve aqui em 1991. A esposa está acompanhando, está ali na cidade de Ariquemes, está nos assistindo aí agora. Aliás, estamos falando agora para 85%, 90% do estado. São pouquíssimas as cidades onde a gente ainda não chega. E é somente uma questão de tempo, a gente está chegando. Calma. Já já a gente chega aí. Boa noite, doutor Maurício. Boa noite, bom recebê-lo aqui. É um prazer enorme estar aqui e poder falar um pouco ao povo de Rondônia. Rever a terra, né? Isso, muito sempre é bom, né? Já comeu uma tapioquinha hoje? Não? Já comi uns peixes também. Também, né? Estão rebatendo a saudade. Boa noite, doutor Dimes. Que prazer revê-lo. A primeira vez que nós nos vimos, a gente estava num restaurante. Conversamos ali assim muito rapidamente. Verdade. E depois, a segunda vez em que eu vi, o senhor estava na TV, dando um baculejo geral, amplo, geral e restrito naquilo que sobrou da nossa Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Bom recebê-lo aqui também. O prazer é todo meu, a felicidade é toda minha. Rondônia hoje é minha terra, eu tenho muito orgulho de estar aqui servindo aos rondonienses, que também temos aqui nessa terra gigante, porque tem um coração de ouro, porque recebe gente de todo o Brasil. Eu, o doutor Joaci, que somos amazonenses, mas tantos mineiros, tantos paranaenses, baianos, tantos gaúchos, baianos, um baiano aqui, meu amigo, baiano de vez em quando tem que vir por aqui também. Cearenses, né? Gaúchos, tem uma gaúcha querida aí nos assistindo agora. Um dos nossos bairros mais antigos é Arigolândia, né? Dada a contribuição dos cearenses na formação etnocultural do povo rondoniense. O senhor pediu, tá a música aí. Solta, por favor. Nas tuas restingas meus olhos passeiam, meu sangue nasce nas tuas entranhas e nos teus mistérios, meus sonhos vagueiam. Quem é essa gravação? Eu gostaria de saber. Quem é que tá cantando essa música aí? Não é o Zezinho. Não, né? Não. Mas ele daqui a pouco... O Zezinho é aquele do Carrapicho, que estourou em todo o Brasil na década de 90 com o Bate Forte e Tambor. Isso. E o Zezinho tem uma carreira solo belíssima. Eu tenho a impressão que é ele, mas não tenho certeza. Eu fiquei na dúvida. O timbre lembra. Tem uma voz muito suave. Ele tem uma carreira solo belíssima em Manaus. Já fez até um belo concerto no Teatro Amazonas com essas músicas da terra. Teve uma passagem também muito bonita lá na Europa, né? Levou a Amazônia lá para a Europa. Levou a Amazônia para a Europa. É verdade. Né? Grande Zezinho. Senhores, a gente está vivendo um momento aí extremamente difícil. Antes de entrar na questão da ouvidoria, que é o seguinte: acabamos de passar por um processo eleitoral e mais uma vez vem aquela história. Será que a urna é confiável? De novo. Se é tão confiável, por que ela não sofre auditoria? E a primeira coisa que eu queria perguntar para os senhores é o seguinte: a urna me parece que sofre uma auditoria, né? Prévia. Sofre. Prévia e contínua. E contínua. Quer dizer, por que essa coisa de achar que a urna não é boa?
Vocês têm alguma resposta para isso? Dessas denúncias que já foram feitas, algumas inclusive aqui, eu me lembro que a Ariquemes uma vez teve uma denúncia dessa, nada ficou comprovado, né? Mas por que se insiste nisso? É uma boa pergunta, porque se houvesse da parte da Justiça Eleitoral algum interesse em defender algo indefensável, a primeira coisa que a Justiça Eleitoral faria era burlar os números, e ela não burla. Porque a verdade é que nós tivemos uma eleição em que tivemos uma candidata com 51% dos votos válidos, um outro candidato com 48% dos votos válidos para presidente da República. No entanto, nós tivemos 35 milhões de eleitores que preferiram não dar seu voto a ninguém. A Justiça Eleitoral podia burlar isso e dizer que não, são só 10 milhões, se tivesse algum interesse em enganar e burlar. Não, está mostrando às claras para o povo brasileiro que uma grande parte da população brasileira está abrindo mão de fazer a sua escolha. Está abrindo mão de participar do processo eleitoral. Ou está participando para anular o seu voto, ou está votando em branco, ou está simplesmente se abstendo de votar. Então é um número muito grande. A Justiça Eleitoral não tem interesse em mascarar essa realidade. Ao contrário, o nosso interesse é cada vez mais incentivar o eleitor a compreender que a sua participação é fundamental para construirmos o Estado e o país que nós queremos para nós hoje e para os nossos filhos e netos no amanhã. Se a gente tem uma abstenção tão grande, doutor Maurício, por que insistir no voto obrigatório, que me parece uma contradição com aquilo que é a democracia? Todo mundo tem direito de fazer o que quer, se expressar da forma como quer, e aí a gente tem um voto obrigatório. Essa resposta eu já recebi aqui algumas vezes. E ela é somente provocativa. É porque eu acho que a população tem que entender por que é dessa forma. Ô, Léo, me permite voltar um pouquinho à pergunta anterior para, em seguida, passar a essa. Eu acho que não é ponto tranquilo para todos que as redes sociais, nesta eleição, foram um fator de suma importância, né? Nós temos aí vários sistemas de redes sociais hoje. E a urna eletrônica já completou 18 anos e nesses 18 anos não houve nenhuma prova, nenhum caso no Brasil todo, né, em que se constatou comprovadamente que a urna foi fraudada. A urna ela não está interligada entre elas através de rede de internet, de forma que nenhum hacker possa invadir o sistema da urna. Além disso, nós temos milhões de mesários, a grande maioria voluntários. Então, essa história que se divulgou nas redes sociais, e creio que as redes sociais também, muito se alarda, mas muito é mentira, tem muitas mentiras também. Tem vários mesários voluntários, e compactuar que esses vários mesários estariam comprometidos com um determinado resultado é humanamente impossível, pelos milhões de mesários que nós temos, muitos, todos, tenho certeza, 99%, 100% imbuídos de vontade cívica de ajudar o nosso país. Além disso, toda a urna, no início da votação, se faz necessário tirar um impresso da urna que chama-se zerésima. Isso. Portanto, todas as urnas foram emitidas esses relatórios, e esses relatórios são encaminhados à Justiça Eleitoral e, consequentemente, ao TSE para comprovar que não havia nenhum voto. Essa zerésima, ela é publicada ali no momento, todo mundo, os mesários veem, os fiscais partidos que estão ali comprovam isso. Além disso, em todos os tribunais eleitorais há um sistema de votação paralela. No dia anterior à eleição, são sorteadas aleatoriamente urnas do Estado. Aqui em Rondônia também ocorreu isso. Essas urnas são urnas que já estão preparadas para serem usadas no dia da votação. Nós mandamos buscar essa urna, ela vem para a sede do Tribunal Regional Eleitoral, e no dia da eleição, como se faz naquela urna que está sendo usada, ela também é usada no TRE. Os fiscais de partidos antecipadamente fazem votos aleatórios em candidatos que eles acham, e ela é usada como se estivesse sendo usada na votação. A gente pega o voto que os fiscais colocaram na urna de lona, mostrado esse voto, aí vai na urna eletrônica, digita ele lá, lança também no computador,
né? E depois, ao final do dia, é feito também um batimento dos votos que foram feitos no papel, os votos que estavam no computador e os votos que foram constatados na urna. E essa quantidade de votos tem que bater. E batem. Então, são vários sistemas de auditoria para que a urna, para que prove que a urna ela é eficaz, ela é inviolável e ela é segura. Eu estou trazendo esse assunto aqui porque eu sei que é tão difícil você burlar uma votação dessa, como seria difícil, por exemplo, você acertar entre as torcidas, não entre os times e os cartolas, mas entre a torcida do Bahia e Vitória, algum resultado que beneficiasse um ou outro. A gente ia se matar na porrada, mas ninguém ia aceitar isso de forma nenhuma. Então é impossível. Eu estou trazendo isso aqui por nada, né? Lá na minha terra nós estaríamos torcendo pro Cruzeiro. Pelo amor de Deus, ou lá no Rio Grande do Sul, o Internacional e Grêmio tá doido. Ninguém ia mexer nessa história aqui, de forma nenhuma. E essas transmissões de dados que existem dos TRS para o tribunal, não é no sistema comum de internet, é um sistema denominado intranet, que é especificamente para essa finalidade. Então, não há essa possibilidade. Né? E o TSE recentemente disponibilizou todos os dados para o partido, para qualquer partido que queira fazer a sua auditoria própria. Né? Então os dados estão disponíveis e isso eu acho que é um ponto pacífico, não há como fraudar a urna. Eu lhe perguntei a respeito da questão do voto obrigatório. Sim. Por que e para quê? Eu confesso, eu penso que nós brasileiros ainda não temos o hábito de participar da administração pública. Basta ver, a gente vê aí câmaras de vereadores vazias, audiências públicas no fórum vazias, né? A gente vê CPIs vazias. A população mesmo não participa disso. Então eu penso que nós não estamos ainda maduros ao ponto de participar da vida política, dos destinos políticos do país com uma forma consciente. A gente vê aí às vezes na Europa e em outros países que mesmo não sendo o voto obrigatório, a grande maioria participa. Eu acho que aqui, se fosse no Brasil, talvez 10% pudesse ir às urnas e eleger os nossos representantes. Tem outro problema também, Léo. Como tudo que é polêmico no Brasil, existe uma grande dificuldade de serem adotadas as medidas necessárias. Há quantos anos se fala em reforma tributária? E nada se faz. Até o ponto que eu me lembro que desde 64. A pauta agora é reforma política. Nós passamos por uma mini reforma. Estamos aí na expectativa. Uma ridícula reforma política. De que a próxima legislatura, agora eleita, mais uma, com sua legitimidade, de início de legislatura, venha apresentar essa reforma que a sociedade está cobrando. Né? Uma questão muito importante, que está sendo muito discutida nos meios jurídicos, inclusive, ainda que de forma indireta, foi tema do nosso encontro de ouvidoria, com uma palestra do Dr. Marcelo Peregrino, de Santa Catarina, da Universidade, mestre da Universidade Federal de Santa Catarina e presidente da Associação Brasileira de Direito Eleitoral em Santa Catarina, na seccional de Santa Catarina, onde ele discutiu sobre os direitos políticos à vista da Convenção Americana de Direitos Humanos, né? E está sendo muito discutido sobre a ingerência da justiça eleitoral no processo eleitoral, o chamado levar no tapetão, ou coisa que o valha, né? E a questão que vem a calhar nesse momento é justamente essas possíveis mudanças. Por exemplo, foi instituído no Brasil o voto do analfabeto, muita gente questiona. Outra questão que não tem nada a ver com política, a maioridade penal, né? Quer dizer, já se entende, já no Brasil já entrou muito a ideia de que a pessoa deve responder por aquilo que ela compreende, que ela entende, que ela pratica. E nós temos criminosos de 15 anos, de 16, 17 anos, que não vão responder penalmente, porque assim está escrito na nossa legislação. Apesar de escolher o presidente da República. E escolhe o presidente da República. Entre outras tantas então, polêmicas. Nós temos muitas polêmicas no Brasil que percebemos que são enfrentadas com muita dificuldade. Agora, isso é processo, né, doutor? É processo. É evolutivo.
como foi evolutivo, amadurecido, a palavra que você ia usar, como foi amadurecida, nós percebemos um amadurecimento do eleitor. Hoje o eleitor não é facilmente enganado pela propaganda eleitoral. Uma outra, entre outras tantas polêmicas e reformas que precisamos pensar, a questão do voto do preso provisório. É verdade. Né? É também. As cotas para é. mulheres e homens. Eu não entendo muito bem, mas vamos lá. Tudo isso é processo. Eu acho que na hora que a gente se acertar ali, cotas raciais, cotas disso, cotas daquilo, eu acho que tem uma hora que a gente tem que parar com essa história, porque todos somos iguais perante a lei. Diz lá a minha querida e velha Constituição de 1988. Eu sou mais velho que ela, mas eu adoro. É essa que rege a nossa vida toda. Doutor, nós tivemos agora durante essa eleição, que aliás foi uma eleição atípica, eu estou com 65 anos e eu acompanho isso aqui já há muito tempo. Essa eleição nós tivemos aí a revista Veja, publicando na semana, na hora da eleição praticamente, uma reportagem que podia ter mudado o rumo da história, ter mudado o resultado dessa eleição. Nós tivemos também, durante um período, a presença do TSE através do ministro-presidente dizendo: isso aqui não é mais admissível. Ou seja, dando-lhe uma bordoada igual aquela que Jesus deu lá no templo, que saiu, olha, mercadores não, então o negócio aqui foi lixo na eleição, não. Enfim, e para onde é que nós vamos? Aquilo que a Veja fez é permitido? Defensável? O que é mais importante? É a gente ter a garantia da palavra escrita, da livre imprensa, ou uma possível alteração no resultado em função daquilo? Como é que os senhores olham isso e, principalmente, como é que os senhores enxergam a presença do TSE naquele momento, dando-lhe uma bordoada e dizendo: acalma aí os ânimos, porque agora não dá mais desse jeito, não? Na verdade, o que o TSE fez, e já vinha fazendo em outras eleições, era tentar evitar embates que não fossem políticos, e sim embates pessoais. E essa eleição, ela se caminhava se demonstrava que o caminho seria mais nos ataques pessoais. Isso. E a legislação eleitoral, no que diz respeito à propaganda eleitoral, ela busca orientar o eleitor, que o eleitor possa conhecer melhor o candidato, suas ideias, suas propostas e escolher, e não ver quem lava a roupa mais suja, vamos dizer assim. Então o que o TSE eleição fez, do homo, né? Pois é. Então o que o TSE fez, na verdade, foi dar um basta naquele momento, porque a coisa poderia ir para um caminho mais acirrado, né? E pela primeira vez parece que os partidos todos entenderam essa medida e desistiram das ações. E no que diz respeito à revista Veja, eu acho que a grande polêmica é o respeito à liberdade de imprensa. Se nós temos, se nós não temos, né? Se a imprensa tem amplo poder de liberdade de divulgação de notícias ou não. Nós temos alguns países vizinhos aqui da América do Sul que as imprensas hoje estão sendo tolhidas, né? Até os papéis, se quiser, tem que comprar em determinado local. Porque é verdade, temos dois países aí, especificamente a Venezuela e a Argentina. Eu gosto de falar essas coisas bem abertas, que é assim, porque a coisa chegou ao nível do insuportável. Pois é, então o limite desse direito, desse justo, em respeitar o que a Constituição determina, que é o direito de imprensa, o direito de informação, e respeitar a interferência econômica ou a interferência política no pleito eleitoral, é o caminho que a justiça eleitoral e os juízes eleitorais buscam sempre fazer e decidir nesse caminho. Doutor Dimes. Eu gosto de referir muito um julgado do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, nestas eleições, que foi com relação à propaganda relativa ao Banco Central, em que muitos acharam que o TSE ia interferir naquela situação, o pedido da Marina de retirada da propaganda de Dilma e o direito de resposta. E o que foi dito pelo TSE? O direito de resposta cabe quando houver agressão, quando houver a violação à honra. Não houve.
a retirada da propaganda cabe, não existe mais o chamado vetusto criar estados mentais na cabeça do eleitor. O eleitor amadureceu, o eleitor cresceu, o eleitor é capaz, ele não é um incapaz, ele não é um absolutamente ou um relativamente incapaz que precisa da tutela da justiça eleitoral para dizer a propaganda que ele pode ouvir. A propaganda política que insere agressões e ofensas morais e pessoais, a justiça eleitoral sempre ela vai cortar dizendo: o espaço aqui é espaço nobre das 20 horas, espaço nobre da hora do almoço, espaço para ser usado com propostas, com elevação do nível, qualitatividade. E também as propagandas criativas, como eu considero que foi aquela do Banco Central. A comida ia sumindo, o alimento ia sumindo. Era engraçado. O eleitor é inteligente, ele olha aquilo, ele faz a avaliação dele. Será que é isso mesmo? Ele vai ver a proposta da candidata, ela quer mesmo dar autonomia? Ele vai estudar para verificar. A autonomia vai mesmo fazer com que os bancos privados comandem a nossa economia e faça com que a comida suma da mesa do brasileiro? Então, tudo isso o eleitor é capaz de fazer essa avaliação. Avalie bem, né? Recado do TSE. Olha, doutor, o senhor acaba de fazer um afago no meu coração de cidadão. Sabe por quê? Porque eu detesto esse Estado paizão de tudo, o Estado que provê tudo. Eu gosto de ser cidadão, eu gosto de arriscar a minha vida de cidadão, eu gosto de sofrer a penalidade, eu gosto de chegar ao limite daquilo que eu posso fazer. Eu não preciso que ninguém me diga que eu não posso dar uma palmada no meu filho, ou que não posso tomar café, que não posso usar sódio, ou então que tenho que deixar de usar glúten. Eu quero arriscar, isso é meu direito. A gente tem direito de ser informado. Juntamente com esse seu direito de ser cidadão e de mostrar que você é capaz de decidir, está também o seu direito de ser informado. Então daí o acerto da colocação aqui do Dr. Maurício a respeito da liberdade de expressão. Independentemente de estarmos às portas da eleição, mais um malfadado escândalo de corrupção no Brasil precisava ser colocado às claras para a população, independentemente de que aquilo pudesse arriscar, causar uma mudança no caminho do processo eleitoral. E a prova de que a mudança não aconteceu é de que houve a reeleição da presidente, que continua no comando da República, mesmo com a abertura às escâncaras pelas redes sociais, pela internet, pela Veja e pela reprodução das notícias da Veja no Jornal das 20 horas. É dizer, eu gosto também de chamar a atenção para os grandes doutrinadores no Brasil. Newton Guedes é um grande doutrinador, um grande constitucionalista que fez o doutoramento dele em Direito Constitucional e é especialista em Direitos Políticos e é desembargador no meu tribunal, em Brasília. E ele costuma dizer que a escolha do governante não é pelas suas qualidades morais. O povo tem o direito de escolher. A justiça eleitoral tem que cada vez menos procurar interferir menos e deixar que o povo escolha. E muitas das vezes, lamentavelmente, o povo vai escolher independentemente das qualidades morais. Mas o que se espera é que o povo tenha o direito de escolher seu governante. Toda vez que a gente fala dessa história de escolha, eu sempre me lembro de uma figura que é clássica, bíblica, que é o julgamento de Cristo e de Pôncio Pilatos. Quem escolheu foi o povo. Eu não posso falar nada e ainda tem gente que diz o seguinte, que a voz do povo é a voz de Deus. Não sempre e não necessariamente. Vocês vão me dar um minutinho aqui, eu quero citar uma frase aqui que eu ouvi do ministro Gilmar Mendes. Eu sou daqueles camaradas que assiste o TV Justiça. A TV Justiça. E numa entrevista fora, mas eu gosto muito quando o juiz fala fora do tribunal, nós estamos fazendo isso aqui agora, eu agradeço muito. Ele diz o seguinte, que o Petrolão deixou o Mensalão como alguma coisa sendo para ser julgado em pequenas causas. Tá, a coisa é tão grande assim, mas foi colocado. Eu acho que essas coisas têm que ser colocadas. O Brasil já sabe o que é uma coisa e outra. Eu acho que já sabe. Ô Léo, fazendo um resumo muito breve, eu penso que nós viemos num sistema em que nós, principalmente nós de uma certa faixa de idade, viemos
O pessoal diz que é faixa etária, né? Eu estou dizendo que a sua não, doutor, mas a minha já é etérea. Eu já estou perto lá de cima. No carro, pelo menos é 4.0, 5.0 é melhor, né, pra gente. É verdade. Mas enfim, eu penso que nós viemos de um sistema em que nós não estávamos acostumados, principalmente a população, a falar, a questionar, e às vezes nem dentro de casa a gente tinha muito diálogo. E hoje nada mais funciona sem diálogo, né? A gente não dá mais, até na criação de filhos hoje, não é muito no faz porque eu estou mandando ou porque eu sou seu pai. Tem que haver esse certo diálogo. Filho porque aquilo morreu com o Jânio Quadros. Né? E no direito a história do Duralex porque Cedilex também já está meio que ultrapassando. Então as ouvidorias foram criadas como um canal de comunicação entre o cidadão e a administração pública, para que o cidadão possa participar da administração, dando sugestões, dando a sua opinião. Nós temos hoje também muitas reclamações, muitas denúncias, né? Na área eleitoral, principalmente, nós temos denúncias de compra de voto, denúncias de abuso de poder econômico, denúncias de, às vezes, Caixa 2, né? Nós temos várias denúncias eleitorais. Em Minas, nós tivemos, inclusive, denúncias que se iniciaram pela ouvidoria e transformaram-se em processo e chegou-se até a cassação de candidatos e de prefeitos por denúncias feitas por ouvidoria. Temos também manifestações de melhoria no nosso sistema. Por exemplo, horário de expediente, atendimento do eleitor que às vezes está no sol e às vezes a administração não tem aquela noção, porque a administração é uma máquina meio emperrada e o Estado é muito grande. Então a ouvidoria veio para isso, para que o cidadão possa ter esse canal de comunicação, que seja de uma denúncia, ou que seja de uma sugestão, ou até de um elogio. Então as ouvidorias hoje, todos os 27 tribunais eleitorais possuem ouvidoria e são ouvidorias atuantes, né? E como é a ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, através, logicamente, do seu presidente, o desembargador Pérez, e aqui do nosso atual ouvidor, doutor Dimes, também o anterior ouvidor, doutor Joaci. É uma ouvidoria atuante dentro do Colégio dos Ouvidores. E nós entendemos do Colégio do Ouvidor que o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais vem fazendo um relevante serviço na área de ouvidoria. E somado a essa situação de enchente que nós tivemos, o Tribunal Regional Eleitoral aqui praticamente submergiu, né? Passou por um problema, um momento anaconda, né? Ficou lá embaixo. O submergiu talvez seja bom, pelo menos ele ficou ali no submarino e com o periscópio, mas não Aliás, parabéns para todo mundo aqui da Justiça Eleitoral, do TRE. Olha, vocês foram heróis. Eu já tive a oportunidade de falar isso aqui durante a eleição, mas realmente foram. Foi um momento assim da gente. Eu não sabia como é que eles iam resolver. Pois é. E resolveram de forma brilhante. E a nossa equipe de servidores da ouvidoria e de todo o TRE de Rondônia está de parabéns novamente, porque ao realizarmos o 8º encontro de representantes de ouvidoria, que são os nossos servidores das ouvidorias, foi o 8º encontro deles, e o 5º encontro de colégio dos ouvidores, dos juízes. Que está ocorrendo agora aqui. Concomitantemente aconteceram o nosso encontro e dos nossos colaboradores aqui em Rondônia. Isso é muito importante porque isso unifica o trabalho das ouvidorias em todos os TREs do país. E foi, segundo os próprios colaboradores, os próprios servidores, foi o melhor encontro de ouvidores que nós tivemos, o melhor encontro de ouvidores e de representantes de ouvidorias, que são os nossos colaboradores. Segundo eles mesmos, que estão há mais tempo nessa estrada, porque os juízes do TRE, como você sabe, Léo, eles são passageiros, eles são temporários. A Justiça Eleitoral não tem um quadro de magistrados. Ela se vale dos juízes estaduais, dos juízes federais e da OAB, que indica membros para os TREs e para o TSE. Então, os juízes são temporários, são mandatos de 2 anos, podendo até ser renovados. O meu querido colega Maurício, lá em Minas Gerais, foi renovado o mandato, vai ficar no total 4 anos. Em Rondônia temos a prática de não renovar, até para que mais juízes possam participar. São muitos juízes, todos gostariam de ter a oportunidade de atuar no TRE, ou pelo menos os que se afinam com a matéria eleitoral. Então, foi reconhecido como o melhor encontro de ouvidores. Que beleza. Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer mais uma vez os colaboradores da ouvidoria e os servidores do TRE que se imbuíram de tornar este encontro um encontro muito produtivo e qualitativo. Doutor, é lógico que está todo...
Então, Léo, desculpa. O colégio entendeu que por esse brilhante trabalho com a ouvidoria e o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia fez esse ano, né, debaixo de águas, fazer eleição, fazer essas coisas todas. Verdade. Os servidores da Justiça Eleitoral, de modo geral, são exemplares, os daqui também são excepcionais. E a atuação do doutor Joaci e do Dr. Dimes com a ouvidoria fez com que o colégio trouxesse esse encontro para Rondônia como um reconhecimento dos relevantes serviços que o Tribunal Regional Eleitoral vem prestando aos seus eleitores. Está todo mundo em casa me perguntando o seguinte: Léo, você leva 2 juízes aí, não vai perguntar sobre o momento que vive em Rondônia? E aí, é o seguinte: por que esse processo que foi deflagrado agora não ocorreu antes? Essa é a pergunta que todo mundo faz. É um problema de maturação do processo? Ou existe, de alguma forma, porque a gente tem também aí a história do Petrolão lá em cima, essa coisa toda, ou existe alguma tendência a se segurar aquilo que é problemático para uma eleição para soltar somente depois dela, quando os ânimos já estão menos exaltados? Essa pergunta, doutor, o senhor me perdoe, mas eu sou jornalista, ela é desse jeito mesmo, tem que ir dessa forma. Léo, eu penso que a autoridade policial, o delegado de polícia que preside o inquérito, que ainda é um inquérito, cabe a ele o que a mim me chama de momento discricionário. Isso. De saber em qual momento ele vai deflagrar essa operação. Perfeito. Porque às vezes, talvez como se fazer um bolo, eu posso tirar ele um pouco antes e o bolo não sair perfeito, ou posso passar do ponto. Então há um momento. E aí ele precisa ver se as provas que já tem são suficientes para que se consiga um processo penal e uma condenação. Porque é inquérito, então, né? Então é muito, no meu pensar, essa maturação desse inquérito. Né? Às vezes eu ainda tenho muitas diligências que eu posso fazer sem que eu divulgue aquela operação. Perfeito. E às vezes eu já estou num momento em que o que eu poderia fazer nos bastidores já é suficiente e agora eu preciso ir então à operação de rua e deflagrar a operação. Esse momento, ao meu ponto de vista, deve ser decidido pelo delegado. A respeito da lei penal, Léo, o inquérito policial, na sua essência, ele é sigiloso. É sigiloso. No entanto, nós, embora a própria lei estabeleça esse sigilo, nós vivemos uma situação hoje... Até por causa daquela primeira parte que todo mundo é considerado inocente até prova contrária, né? Então tem que ser sigiloso mesmo. Mas nós estamos num estágio avançado da nossa democracia e da liberdade de expressão que muitas das vezes, às vezes o próprio juiz quebra esse sigilo e já abre para a sociedade, porque é do interesse, às vezes, de toda a sociedade. E às vezes por esse interesse de toda a sociedade, acaba aquilo caindo no conhecimento popular. No caso deste processo especificamente, ele era um processo absolutamente sigiloso, com sigilo decretado pela ministra Laurita Vaz. Então, ela já tinha conhecimento do andamento das investigações, sim, já tinha conhecimento, mas é claro que ela respeita também, como disse o doutor Maurício, o entendimento da autoridade policial, qual o momento mais adequado para deflagrar, porque pelo inquérito ser sigiloso e pelo caso específico ser sigiloso, porque você sabe que quem está no poder, detendo o conhecimento de que existe uma operação ou uma ação investigatória, ele tem como fazer sumir muitas coisas. Então, caso venha aquilo a ser deflagrado de uma forma assodada, como disse o doutor Maurício Ferreira aqui, se vier a ser deflagrado de uma forma assodada ou dado conhecimento à sociedade antes do momento, é possível que essas pessoas investigadas que estão no poder, elas venham a fazer sumir as provas, desaparecer as provas, calar testemunhas e outras coisas mais que já se viu por aí. Acontecer por esse Brasil afora. Não, que eu pode haver ocultação de provas, pode haver aqui. Às vezes o dinheiro ninguém mais consegue sumir, às vezes até, como nós já tivemos, o doutor Dino falou, vai embora do Brasil, né? Ir passear para a Itália fora. Defendendo. Não é de agora, foi para Adamastor, no Adamastor para Portugal, né? Tem coisas aí que são bem antigas. Não estou aqui defendendo a situação, até porque eu não sei quais os motivos. Foi que isso aconteceu agora e não antes. Né? Não tinha conhecimento, é um inquérito. Eu lhe fiz um pedido, eu fiz aos dois aqui um pedido de desculpa, mas é o seguinte, é próprio da nossa natureza, da nossa profissão, a gente dá essa cutucada, sabendo que esse é um processo que não está na mão dos senhores, que não tem nada a ver com a parte eleitoral, mas não me cabe, aliás, me cabe fazer pergunta e eu acredito que a gente não perde em nada.
sabendo já que as coisas são feitas dessa forma. Mas é necessário, tudo no Brasil é processo, a gente está vivendo uma necessária democracia, graças a Deus, assestada e assentada em 3 pilares importantes. Está aí a gente recebendo uma eleição, não há contestação, as pessoas aceitam e, principalmente, a gente tem um arcabouço jurídico que garante que isso foi feito dentro da lisura. Está todo mundo funcionando normal, ainda que alguns com as pernas bambas, porque cada um responde pelo seu CPF e o seu CPF, às vezes, está passando lá por uma atribulação. Eu queria agradecer imensamente aqui a presença dos dois. É uma pena que esse programa só tem 1 hora, porque a gente podia levar até meia-noite. Ô Léo, eu que agradeço a você a oportunidade de falar aqui ao povo de Rondônia, falar sobre a ouvidoria. Aproveito aqui para dar os parabéns ao Dr. James pelo excelente encontro que nós tivemos aqui, aos servidores que também não mediram os esforços para que esse encontro se realizasse. E deixando aí para os eleitores pensar, eu acho que tudo isso que nós estamos passando também tem a ver com a justiça eleitoral, com uma reforma da legislação eleitoral. Que precisa acontecer. Pois é, que de fato precisa acontecer, com as questões das doações, né, de campanha, que a gente nem sempre, às vezes, sabe de onde que veio. Enfim, eu acho que nós precisamos, de fato, começar a ter uma participação da sociedade na administração pública. Por exemplo, a própria, talvez, sede do governo o governo tem a ouvidoria do Estado, né, a ouvidoria geral do Estado. Quase todas hoje as repartições hoje têm as suas ouvidorias. Acaba que muitas das vezes a gente fala assim, não vou mexer com isso não, porque não vai dar em nada, não é? Mas a gente tem que ter fé de que do outro lado existem pessoas de boa fé, bem intencionadas e que querem fazer desse país um país pujante como ele sempre foi. Léo, também quero agradecer. Antes que a gente encerre, doutor James, é o seguinte. Eu queria continuar esse programa numa outra vertente. Eu queria dar um pulo lá no Rio Madeira e a gente falar de Belém, de Salvador, de Manaus, do Acre e da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Eu preciso falar da cultura e eu preciso falar com alguém que vivenciou tudo isso, por que que seja amazônico. Especificamente. Sabe por quê? Porque todos eles têm alguma coisa para nos ensinar. Salvador tem alguma coisa para nos ensinar, que é E as Minas Gerais do meu amigo Maurício Pinto Ferreira. Mas é que o senhor vai estar aqui com uma amazônida. Que ele é paulista, detalhe. As Minas são muitas e o Léo especificou determinados locais melhores escolhidos. Natural de São Paulo, São José dos Campos. Mas fez passado em Rondônia, foi juiz aqui e fez a carreira de magistratura dele em Minas Gerais. Grande estado de Minas. Não, se a gente for falar aqui da nossa cultura brasileira, essa coisa bonita que nós temos para todos os lados, mas é que especificamente nesses pontos, que eu sei que o senhor conhece bem, o senhor viu aquilo que aconteceu para que a gente tivesse a preservação daquilo que é cultura. E eu fico imaginando o que é que a gente pode fazer aqui em Rondônia para que a gente não perca o pouco que ainda nos resta e que isso não vire ferrugem apenas. É verdade. Aceita? Aceito, sim, e eu queria lhe dizer que uma testemunha de juízo. Olha aí. Eu imaginei testemunha de fé. Esses estados por eu ter vivido em todos esses estados. É verdade. Mas eu vivi também em Santa Catarina, que tem belíssimo patrimônio histórico preservado, e vivi também em Minas Gerais, onde eu fui recebido pelo governador da época, chamado Aécio Neves, primeiro governo dele. Fui recebido no Palácio da Liberdade. Ainda era a sede do governo de Minas, antes de ser transferido lá para Pedro Leopoldo, é isso? Cidade Administrativa. Cidade Administrativa em Pedro Leopoldo. Então, naquela época, já pude ver ali o rico patrimônio histórico no entorno da Praça da Liberdade, que são os prédios que foram construídos para receber os órgãos do governo de Minas, quando foi inaugurada em 1897. Mas isso são outras histórias, né? Que a gente vai tratar aqui num outro programa. Eu quero agradecer o espaço, Léo, e dizer que a ouvidoria do TRE de Rondônia está à disposição da população para sugestões, críticas, denúncias, e se tiver algo que a gente mereça, né, pelo trabalho que prestamos à sociedade de Rondônia, também os elogios da população. A ouvidoria está à disposição no site do TRE, tem lá também o Disque Eleitor para a pessoa entrar em contato, e muito honrado por ter sido escolhido em sequência ao grande trabalho feito pelo Dr. Maurício como presidente do Colégio
Hoje, Rondônia o TRE de Rondônia é o presidente do Colégio de Ouvidores. Não é na pessoa, é no tribunal, é na ouvidoria local. Então, a ouvidoria de Rondônia foi escolhida pelo trabalho que vem realizando como presidente do Colégio de Ouvidores da Justiça Eleitoral do Brasil. Isso é muito bom, isso muito nos honra. A gente vai encerrando o programa aqui e é sempre muito bom que a gente possa falar o seguinte: eu falo sempre aqui de educação, porque a educação aqui nos redime e que pode nos redimir. É sempre muito bom quando a gente traz a academia aqui para dentro, e é sempre muito bom quando a gente pode receber o funcionário público, porque todo ele da Dilma Rousseff, que é a presidente do Brasil, até o Zé das Couves, que exerce um papel menor, mas que não deixa de ser importante na prestação do serviço àquele que é o patrão, que é o povo. E é sempre muito bom quando a gente pode receber o servidor para prestar conta dos seus atos, para falar a respeito dessa estrutura terrível e enorme, tiranossáurica, que é a máquina pública, que às vezes não funciona do jeito que a gente quer, mas que sem ela a gente estaria irremediavelmente perdido. Chegamos ao final de mais um Tempo Real, chegamos ao final de uma semana, e eu quero convidá-lo para amanhã a gente se encontrar aqui para bater um papo com os dinossauros da comunicação. Eu acho que eu venho, tá? Se eles deixarem. Boa noite, bom sono e bom sonho, fiquem com Deus, põe a música na sua vida, fim de papo. Quem? Léo Jaime? Pode mandar, manda, é muito bom. Eu não descanso nem durante o sono, não consigo nem mais dormir. E onde quer que eu vá, em qualquer lugar, elas estão a me seguir. Não descanso nem durante o sono, eu não consigo nem mais dormir. Tempo Real. Oferecimento Romanel. Você é a joia. Romanel, o seu complemento.